tá pretinho, não tem um fio branco. Final da pauta. Marcelo, depois de terminar a sessão... Todo mundo tem voto aqui em Caxias, me ajuda, hein? Boa tarde a todas e a todos. Um abraço a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Valdec, Dani, Marcelão. Dois Marcelos, Cabeleireiro e Dino. Eliomar, Ferreirinha. É isso aí, presidente. Boa tarde, Pachecão, subtenente, Bernardo. Ô, presidente, eu tô com saudade do seu abraço. Boa tarde, meu presidente. Boa tarde a todos e a Mônica. todas. Saudade de quê, Marcelo? Boa tarde, Tô com gente. saudade do seu abraço, presidente. Tá bom, vem. Eu tô aqui todos os dias. Tá bom. De 9 às 9. Tá bom, Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos abraços. O abraço aí. Trabalho. Abraço mesmo, melhor. É porque eu ia mandar um abraço pro Samuel, por isso que... Obrigado. Presidência, convido o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 82ª sessão ordinária, que iniciada às 15h15, encerrou-se às 16h05. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 8 de outubro. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 3819 de 18, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que altera a lei 2.298, de 28 de julho de 1994, acrescentando o artigo 10A da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, pessoa com deficiência favorável, de servidores públicos favorável. Relatores, deputados Rodrigo Bacelar, Franciane Mota, Bruno Dauari. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça da pessoa com deficiência, servidores públicos, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 3819 de 18, altera a Lei 2298 de 94, acrescentando o artigo 10A. Autoria, deputado Márcio Pacheco. O projeto recebeu 3 emendas. Emenda número 1, deputado Carlos Mink. Emenda 2 e 3, deputado Bruno Dauari. O parecer é favorável às emendas 1, 2 e 3, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. A presidência defere pedido de Vossa Excelência e, para emitir parecer pela Comissão da Pessoa com Deficiência, agora sim o deputado Márcio poderá dar parecer, que virou substitutivo. Márcio Pacheco. O parecer é favorável, senhor presidente, agradecendo o parecer do deputado Luiz Paulo na CCJ. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Flávio Serafini. Primeiro PL, né, presidente? Sim, 3819. Serão as emendas, né? Favorável à emenda 1 e contrário às demais. Ok. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Presidente, registrar voto contrário do Novo. Novo, votando contrário. Anuncio em regime de urgência em votação pela... Sobre a pauta, deputado? Pela ordem. Hein? Pela ordem. Ao final da pauta, Luiz. Tá? Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 2851/2020, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que institui a plataforma digital integrada de banco de vagas de emprego no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo. De Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável com substitutivo da CCJ.
Ciência e Tecnologia, favorável com o substitutivo da CCJ. Economia, Indústria e Comércio, favorável com o substitutivo da CCJ. E de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Carlos Mink, Mônica Francisco, Renan Ferreirinha e Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, de Ciência e Tecnologia, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle e as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer, senhor presidente, é favorável às emendas 1 e 5. Favorável com subemenda às emendas 4 e 6. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Favorável às emendas de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, a Comissão de Ciência e Tecnologia acompanha o parecer da Comissão de Trabalho e Legislação Social. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, o parecer acompanha o parecer emitido pela Comissão de Trabalho. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em votação substitutivo com forma final de redação que a presidência defere da CCJ. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Presidente, questão de ordem aqui. Questão de ordem, deputado Chicão Bulhões. É só porque eu cometi um erro no 3819, na verdade o voto do novo é favorável, eu confundia justamente com 2851, no qual a gente é contrário. Okay. Obrigado. Em tramitação ordinária, segunda discussão e redação do vencido, projeto de lei 869-A de 19, de autoria do deputado Renato Cozzolino, dispõe sobre a prioridade no atendimento e emissão de laudos técnicos pelas unidades estaduais de saúde, pelo Instituto Médico Legal IML às mulheres vítimas de violência sexual ou de violência doméstica e familiar na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu falo consigo pelo celular depois, pode deixar. Fala que eu vou aproveitar e vou voltar uma ligação aqui, Luiz. Senhor presidente, depois eu pedi pela ordem também. Pela ordem, o capitão pediu primeiro. Pediu antes do Luiz, inclusive. Ok. Mas ele está abrindo mão. Pode falar, Valdec. Não, presidente, eu só quero fazer aqui uma triste nota de pesar, porque faleceu, infelizmente, o professor Fernando Mota, da FAETEC. Muitos de nós conhecemos. O professor Fernando Mota tem uma carreira consagrada à FAETEC, especialmente ao ensino superior na FAETEC. Ele chegou a ser vice-presidente da FAETEC, ligado ao ensino superior, chefe de gabinete da presidência, enfim. Então, participava muito ativamente, presidente André Ciliano, das audiências públicas da Comissão de Ciência e Tecnologia, da Comissão de Educação. Eu diria que dos dirigentes da FAETEC, provavelmente, nesses últimos anos, era o mais assíduo nos debates na Assembleia Legislativa e foi um grande defensor e idealizador da estruturação do ensino superior na FAETEC. É uma perda importante para a educação no Rio de Janeiro, para a história da FAETEC, e faço aqui esse registro pesaroso em nome da Comissão de Ciência e Tecnologia e meu nome pessoal pela morte do professor Fernando Mota. Eu conhecia muito e admirava, grande rotariano, lamentável, que os amigos e as famílias se sintam confortáveis. Deputado capitão. Senhor presidente, além de ser capitão do Exército com muito orgulho, eu também sou professor de matemática com muito orgulho e também estudante de história. Só que eu fiquei muito preocupado e até incomodado, senhor presidente, com uma linha de pesquisa que está sendo oferecido pelo FRJ, tanto para mestrado como para doutorado, que eu entendo como um escárnio, tanto para a matemática, que é uma ciência exata, como também para a história. Uma das linhas de pesquisa, senhor presidente, fala assim:
Educação em Ciências e Matemática para Diversidade Sexual e de Gênero e Justiça Social. E a outra diz assim: Descolonialidade e Relações Étnico-Raciais na Educação em Matemática e Ciência. Ora, senhor presidente, isso aí é uma afronta. Por que é uma afronta? Quando nós estudamos matemática, nós sabemos que a matemática é uma ciência exata e a matemática, ela tem uma resposta exata. Ninguém quer saber, ninguém questiona se quem estudou sobre aquela fórmula, ele era árabe, era africano ou era europeu. Muito mais, senhor presidente, quem está fazendo uma equação do segundo grau, por exemplo, ao utilizar a fórmula de Bhaskara, que é AX2 mais BX mais C igual a 0, não quer saber se o A ele é LGBT, se o X ele é negro, se o B ele é oriundo lá da Europa e se o C ele é indígena. Ninguém quer saber disso, senhor presidente. Então, eu acho uma loucura e um desperdício do dinheiro público. Isso é queimar dinheiro, senhor presidente. Isso é incinerar dinheiro. Se o cidadão ele quer fazer o mestrado ou doutorado para saber se lá no quadrante da função de segundo grau, a hipérbole é para cima ou para baixo, como que o macaco ele vai se sentir? Se a hipérbole é para cima ou para baixo, se ele gasta dinheiro do seu bolso, ele pode fazer o mestrado e o doutorado na linha de pesquisa que ele quiser. O que não pode é usar dinheiro público para essa palhaçada. Quer saber se a matemática em relação à diversidade sexual, gênero e justiça social. E o pior, senhor presidente, já tem estudos querendo o quê? Descolonizar Pitágoras. Ora, Pitágoras, o grande filósofo grego, mas por que o teorema de Pitágoras? Ah, mas ele veio da Grécia. E por que então não pegou o teorema de um africano, por exemplo? Então, senhor presidente, querem destruir com a militância louca, tresloucada e esquizofrênica a ciência exata, matemática e estatística. Eu, como estudante de matemática e de história, eu entendo isso como excremento, como um vômito que deve voltar para a lata do lixo, ou seja, de onde nunca deveria ter saído. Usar dinheiro público da CAPES para poder pesquisar um lixo, uma loucura, um vômito desse, senhor presidente, é um tapa na cara do contribuinte brasileiro e não é pesquisa, e sim militância, ativismo no meio da universidade. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, eu serei breve, né? Só como presidente da Comissão de Educação, me vejo na obrigação de responder essas questões trazidas aqui agora ao plenário pelo deputado Capitão Paulo Teixeira. Eu não conheço as linhas de pesquisa mencionadas por ele, mas, por exemplo, quando se fala em ensino de matemática, em decolonização, acho que é importante saber que todos os campos de saberes têm influências do pensamento das diferentes regiões do mundo. Mas o eurocentrismo, né, a dominação dos últimos séculos, né, do pensamento europeu no mundo, faz com que muitas vezes a gente tenha uma sobrevalorização da herança europeia e uma desvalorização das demais contribuições. Ou alguém aqui não sabe, por exemplo, a importância dos árabes, né, dos africanos para o desenvolvimento da matemática, dos orientais, só que muitas vezes isso é apagado. O Brasil, inclusive, tem uma legislação que respalda, né, que a educação brasileira tem que se referenciar na nossa pluralidade étnico-racial. A gente tem a Lei 10.639 como marco, né, dessa referência, então, que história, cultura da população negra, incorporando depois a população indígena, devem ser trabalhados em todas as áreas. Então, na verdade, esses campos de conhecimento, eles, né, essas linhas de pesquisa que estão, né, que foram mencionadas pelo deputado Capitão Paulo Teixeira, elas estão em consonância com a Lei de Diretriz e Base da Educação, que prevê o respeito à diversidade, que prevê uma prática pedagógica que trabalhe
com o respeito, a tolerância, como princípios basilares, e estão também em consonância com outras legislações que consolidam a educação pública no Brasil como uma educação laica e uma educação voltada para o fortalecimento da cidadania. Então, eu queria só responder e aconselhar. Eu acho que o deputado Capitão Paulo Teixeira, que é um deputado muito interessado nos diferentes campos de conhecimento, poderia se inscrever nessas linhas de pesquisa, buscar fazer uma pós-graduação e compreender melhor o que elas estão querendo desenvolver, porque eu não tenho dúvida de que elas estão em consonância. Deputado Flávio. O sistema travou. Não é a internet? Quando era improvisado, funcionava. Agora que está tudo cabeado, dá problema. Boa tarde mais uma vez. Deputado Flávio, para concluir, por favor. Presidente, André. Concluir, presidente. Ok, deputado Valdec. André, eu acho que o Eliomar está na minha frente, por favor. Não, pode ir, Valdec. Pode ir. Vamos, Valdec, depois eu dou a palavra a ele. Perfeitamente. Não, André, eu quero ser muito breve também, mas, evidentemente, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu queria me manifestar sobre essa questão trazida pelo deputado Capitão Paulo Teixeira, que, aliás, reitero aqui, é um deputado que tem se mostrado muito interessado e participativo nas pautas da Comissão de Educação e da Comissão de Ciência e Tecnologia, mas eu queria simplesmente reforçar as reflexões compartilhadas pelo Flávio, em primeiro lugar, sobre a importância de que na comunidade científica brasileira a gente possa dialogar com as produções e as reflexões no campo da ciência, em qualquer área do conhecimento, qualquer que seja a proveniência, não apenas da Europa e da América do Norte, né? Cada vez mais tem sido importante dialogar com as produções científicas no eixo sul-sul, na América Latina, nas produções vindas da África, nas produções asiáticas. Então, em primeiro lugar, é destacar a importância de dialogarmos com essas produções e não ficarmos apenas focados nas produções de língua inglesa, por exemplo, que ainda dominam a produção científica e a publicação científica internacional. Em segundo lugar, é importante ressaltar não apenas a LDB, não apenas assim, a legislação, a Lei 10.639, que valoriza e obriga até que a história, a literatura, a cultura de África sejam divulgadas e sejam estudadas no ambiente escolar, mas eu quero lembrar também, deputado Luiz Paulo, a liberdade científica, né? A autonomia e a liberdade científica de que dispõem, segundo a nossa Constituição, as universidades no Brasil. Portanto, é livre o pensamento, é livre a manifestação científica, é livre o estudo sobre os diferentes temas e áreas do conhecimento. Assim, eu, por exemplo, precisei sair do Brasil para estudar, num período da minha vida, para travar conhecimento com filósofos e pensadores como Avicennas, Averroés, importantes pensadores da humanidade que, por sua ascendência árabe, tiveram pouquíssima penetração no mundo ocidental. Então, eu queria fazer esse destaque, ressaltar de novo que o deputado Capitão Paulo Teixeira tem se mostrado interessado por essas pautas e é muito importante que a gente dialogue mais com essas próprias linhas de pesquisa, saber exatamente quais são os projetos, quais são os objetos de investigação de que elas tratam, mas eu acho que a gente não deveria, a priori, descartá-las nem desqualificá-las em nome da liberdade da ciência, em nome da necessidade de dialogarmos com outras produções científicas provenientes de várias partes do mundo. Portanto, faço aqui essa manifestação, ressaltando, nem precisaria fazê-lo, a nossa saudação ao FRJ no seu centenário, que merece e segue merecendo todas as nossas homenagens. Deputado Eliomar. Presidente... Muito baixo, Eliomar. A questão de ordem que eu trago refere-se a colocação em prática da lei Aldir Blanc no estado do Rio de Janeiro. Então, está havendo
uma série de exigências até descabidas, cujo objetivo até agora tem sido de dificultar o acesso desses recursos para quem realmente está necessitando e muito. Então, eu estou fazendo, e ao mesmo tempo solicitando de Vossa Excelência que colocar na semana que vem, na ordem do dia, um projeto de lei número 2943, cuja emenda veda a retenção e descontos nos pagamentos das verbas culturais e auxílios emergenciais. Isso aí até para ajudar um pouco a Secretaria Estadual, Cultura... Deputado Eliomar, por favor, só repete o número. 2943? 2943. Ok, eu entendi isso, então. Ok. Estará na pauta da próxima semana. Deputado Renan. Presidente, obrigado. Só para concluir também, ontem a gente já falou sobre isso, o Luiz Paulo fez uma questão de ordem. Essa semana a gente concluiu na Comissão do Covid, a Comissão da Saúde, a aprovação do relatório final, e que foi concluído pelas comissões. A gente queria trazer... Estará na pauta da quarta-feira próxima. Tá bom, obrigado, presidente. Mandei já o número do projeto de resolução. Ok. Pela ordem. IML, subtenente Bernardo, pela ordem. Presidente, para ver se o senhor pode incluir na pauta da próxima semana o projeto de lei 354 de 2019, Banco de Agressão das Mulheres. Aproveitar que está tendo vários projetos contra a agressão à mulher, então esse meu fala muito sobre isso. Eu pedia para Vossa Excelência se pudesse botar em pauta. Obrigado. Já vou te responder. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 8 de outubro. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 270ª sessão, que, iniciada às 15h02, encerrou-se às 15h23. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Estará na pauta, subtenente. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2805, de 2020, da autoria da deputada Dani Monteiro, que dispõe sobre as garantias de segurança para entregadores e prestadores de serviços envolvidos nas operações de entrega em domicílio, delivery, intermediado por empresas que disponibilizam o serviço em plataformas digitais. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com voto em separada pela inconstitucionalidade do deputado Alexandre Quinoploc, relator original. Relatora, deputada Mônica Francisco, relatora do vencido. Pendente dos pareceres das comissões Saúde, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, Ciência e Tecnologia, Indústria, Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada enfermeira Rejane. Deputada enfermeira Rejane. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Presidente, parabenizar a deputada Dani Monteiro pelo projeto. A gente vem conversando com esses entregadores e a situação deles é extremamente, deles e delas, porque temos jovens também, mulheres nesse trabalho, é extremamente precária e precarizada ao extremo, né? Muitos entregam comida com fome o dia inteiro, praticamente.
presente projeto é fundamental para os trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo. Por trás de um discurso sobre empreendedorismo, encontramos uma gama de trabalhadores e trabalhadoras extremamente precarizados, que só têm deveres e sem direitos. Para a maioria deles e delas, o trabalho por meio de aplicativo não é uma escolha, mas uma condição de subsistência decorrente do desemprego estrutural. Um processo de precarização do trabalho que se agrava em meio à pandemia. Em pesquisa elaborada por vários profissionais e realizada entre 13 e 27 de abril com 298 entregadores de 29 cidades, com quase 83%, concentrando-se em 4 capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Curitiba. Perto de 60% deles relataram jornadas diárias acima de 9 horas e 8% disseram ficar na rua mais de 15 horas por dia. E 78% deles trabalhavam de 6 a 7 dias por semana. Antes da pandemia, quase metade dos entregadores de aplicativo entrevistados, cerca de 48%, recebia até R$ 520 por semana. Com a crise, quase 60% apontaram queda no rendimento. E 84% disseram trabalhar com medo de contrair o coronavírus. É fundamental a aprovação do projeto para que se garanta medidas de segurança para os trabalhadores e trabalhadoras e, sobretudo, para a população. Isso posto, meu parecer ao projeto de lei 2805 de 2020 é favorável. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, também sigo favorável seguindo o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Sigo a CCJ, favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputado Chicão Bulhões. Perdão. A Comissão de Ciência e Tecnologia... Perdão. Ciência e Tecnologia, antes, porém, Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdec. Obrigado, presidente. Não, eu só queria cumprimentar a deputada Dani Monteiro pela iniciativa. É um dos fenômenos modernos de exploração do trabalho, é a chamada uberização do trabalho. A deputada Dani Monteiro pretende garantir com esse projeto medidas de segurança mínimas, essenciais, para os trabalhadores de aplicativos. Aliás, é bom lembrar, se tornaram trabalhadores essenciais no contexto da pandemia, né? São 7 meses já de isolamento social, de confinamento, de quarentena, e esses profissionais ficaram expostos o tempo todo, nos atendendo, levando as nossas encomendas e as nossas demandas. Portanto, importante projeto. Eu apresentei emendas, mas, nesse momento, no mérito, o parecer é favorável. Os pareceres emitidos em discussão, deputado Chicão Bulhões. Som da tribuna, por favor, assessoria. Alô, alô? Alô? Acho agora. Bom, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, eu queria fazer algumas considerações acerca do que foi já comentado aqui por deputados do PSOL, deputados do PT que me antecederam na fala, defendendo o mérito desse projeto. Vou entrar primeiro no aspecto humano, porque todo mundo sabe, e eu acho que deve ser consenso, imagino, que no Brasil o trabalho sempre foi precário. O Brasil, infelizmente, não é um país rico, é um país onde as pessoas precisam realmente trabalhar duro. A grande parcela da população rala e rala muito. E quando você tem essas novas tecnologias vindo, quando você tem essas novas tecnologias chegando, elas abrem uma nova oportunidade de complementação de renda. Isso não é um emprego, isso não é uma relação empregatícia. E assim já decidiram, inclusive, os nossos tribunais mais de uma vez. E o que a gente tenta fazer com esse PL aqui, na Assembleia, é justamente regular como se fosse uma relação de emprego. Quando, no fundo, aquele entregador, aquela pessoa, o usuário daquele aplicativo, está usando uma plataforma. A plataforma conecta demandas. A demanda de quem quer receber um produto, a demanda de quem quer vender um produto e a demanda de quem quer, de alguma forma, entregar aquele produto, fazer com que aquele produto chegue. Então, no meu entender, esse projeto é inconstitucional porque versa sobre questões empregatícias quando, no fundo, não é do que se trata. E, do ponto de vista humano, que eu gostaria de completar, acho muito importante que a gente tenha esse debate de como os milhões de desempregados no nosso país, em especial no estado do Rio de Janeiro,
possam se reinserir no mercado. E qual é o papel do Estado nisso? Qual é o papel da sociedade nisso? Essa reinserção, esse preparo, não só para encarar os nossos desafios do século XXI, mas também as dificuldades que as pessoas vivem hoje. Mas a resposta não pode ser matar um modelo de negócio que está chegando agora e que, sim, é uma forma de que milhares de brasileiros têm utilizado para complementar a sua renda em casa, em especial no momento de pandemia, onde os empregos ainda por cima os empregos formais ficaram sob risco. Milhares de pessoas foram demitidas e encontraram nessas plataformas uma oportunidade de conseguir pagarem as suas contas. É claro que a gente tem desafios como sociedade para enfrentar e a gente não pode negar isso. Mas imagine uma hipótese muito bem colocada para mim aqui pelo deputado Carlos Macedo, em que você tem um usuário desse aplicativo, um entregador, em mais de um desses aplicativos, que é altamente possível. Quer dizer, você pode entregar com 1, 2, 3 aplicativos da mesma coisa. Então, todas essas empresas vão ter que fornecer esses materiais várias vezes para mais de um entregador. Como é que se faz isso? Isso precisa ser profundamente debatido. Porque, às vezes, com as melhores das intenções, e eu tenho certeza que as intenções são as melhores, a gente acaba criando um problema muito maior do que aquele que a gente pretendia resolver. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 32 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2812/2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui o programa Células Motivadoras de Prevenção e Combate ao Abandono Escolar na Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Relator, deputado Carlos Minto, pendente de pareceres das comissões de Educação, de Assunto da Criança, do Adolescente e do Idoso e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputada Rosane Félix. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Assunto da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Parecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 26 emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária a primeira discussão, projeto de lei 950/2019, de autoria dos deputados Bebeto Carlos Caiado, que altera a lei 7.226 de 2016, que altera a redação da lei 3.451 de 28 de agosto de 2000, que dispõe sobre a obrigatoriedade de serem afixados nos gabinetes médicos e em painéis próprios na recepção dos hospitais da rede estadual os nomes, horários, dias de plantão e especialidade dos médicos lotados, acrescentando os parágrafos 3º e 4º ao artigo 1º, modificando o artigo 3º, renumerando os demais. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, saúde favorável, de trabalho, legislação social, seguridade social favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Max Lemos, Mônica Francisco e Rodrigo Bacelar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado em primeira, retornam em segunda. Nada mais a tratar a segunda sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 8 de outubro. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 271ª reunião, que, iniciada às 15h24, encerrou-se às 15h
e 35 minutos. Lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária do dia 8. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 1343/2019, de autoria da deputada Lucinha, que altera a lei 7.990 de 18 de junho de 2018, que veda a cobrança de valores decorrentes da lavratura do termo de ocorrência de irregularidades na mesma conta, fatura ou boleto bancário da qual se remunere o serviço no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Defesa do Consumidor, de Economia, Indústria e Comércio. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu vou designar o deputado Luiz Paulo para emitir o parecer, porque ele já tratou do tema na reunião da CCJ. Deputado Luiz, por favor. Senhor presidente, agora eu estou vendo a Lucinha, aí posso votar. Antes ela estava com a cabeça escondida e os olhos fechados. Então, parecer na CCJ é pela legalidade. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Gustavo Schmidt. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Presente, 5 pareceres CCJ. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputado Capitão, para discutir. Senhor presidente, eu estou com uma dúvida aqui em relação ao projeto, e aí para votação eu gostaria de um esclarecimento melhor da deputada Lucinha. É porque aqui no projeto fala que a cobrança do boleto atual, ela somente será permitida ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude. Aí eu gostaria de saber se aquele cidadão que vem fraudando 5, 10 anos, roubando energia elétrica, coisas desse tipo, se ele seria cobrado ou somente nos últimos 3 meses. Essa é a dúvida. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Lucinha, com a palavra. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, deputado capitão Paulo Teixeira, dizer que essa alteração na lei 1.343 de 2019, né, a alteração que foi feita da lei 7.990 de 18 de junho de 2018, foi através de uma solicitação da Defensoria Pública, que encontrava muita dificuldade a defender o consumidor em relação à forma que é realizado o TOI. Né? Que seria um termo para poder compreender melhor a cobrança que é feita. Porém, quando coloca assim, fica proibida a cobrança de qualquer valor decorrente da lavratura do termo de ocorrência de irregularidade ou instrumento análogo no mesmo boleto, fatura ou conta na qual se remunere o serviço da luz, água, gás no Rio de Janeiro. Aí coloca no artigo 2º, a observância do disposto nessa lei autorizará a constatação integral e o não pagamento do valor remuneratório do serviço do mês referente até que esteja expedido o boleto, fatura ou conta que permita o pagamento em separado. É esse o questionamento, deputado. Eu acho que esclareci a fazer a leitura da lei, tanto no artigo 1º quanto no artigo 2º, da lei 7.990, de 15 de junho de 2018. Senhor presidente, é só uma ressalva aqui. É porque a lei, ela protege o consumidor. Fraudador não é consumidor. Está fraudando a lei, né? Fraudando. Não vai ninguém... É só um questionamento para eu entender melhor. O assunto está rodando aqui. Deixa... Capitão, Lucinha, está ruim o som. Está ruim. Ninguém está falando de fraudador. Nós estamos falando... Está ruim o som. Lucinha, está ruim o som. Deixa eu tentar ajudar daqui. Eu conheço, capitão, algumas ocorrências que o sujeito da empresa privada vai a um município
e começa a lavrar auto de irregularidades. Muitos, inclusive de ligações feitas, inclusive pela própria empresa. É que eu estou no carro. E aí, porque tem uma meta a cumprir, vai dando multa, vai fazendo. Aconteceu um caso muito próximo da gente, no município de Belfor Roxo. Entramos na justiça, porque era uma ligação nova e a Light foi lá dizendo que tinha gato. E não tinha gato, mas vem na conta o débito. Essa questão aí, no caso, a empresa, eu entendo que a empresa ela deveria fazer uma perícia para poder verificar se realmente a ligação vai lavrando, tem metas para cumprir. Tá? Lucinha ficou sem som, pendurou aí. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência em discussão única, projeto de lei 1727, de 19, de autoria do deputado Marcos Miller, que altera a lei 5.645, 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do evento do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual da Valorização e Qualificação do Profissional da Educação Física e da outras providências. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Luiz Paulo. Presidente, parecer pela legalidade. Os pareceres emitidos em discussão. Havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na terceira Pela ordem, presidente. Sessão extraordinária. Antes de encerrá-la, pela ordem, deputado Valder Carneiro. Senhor presidente, eu queria solicitar a Vossa Excelência, eu até mandei os números para o WhatsApp, da possibilidade da inclusão na pauta da semana que vem de 3 projetos. Ô, Valdec, eu já pedi para... Se Vossa Excelência mandou 4 ou 6 números. Eu pedi para mandar em aberto os projetos e eu vou dizer daqui a pouco. Perfeito, obrigado. Ok. Está encerrada a terceira sessão extraordinária. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2020. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 272ª sessão, que iniciada às 15h36, encerrou-se às 15h44. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 1274 de 19, de autoria do deputado Marcelo do Seu Dino, que inclui no anexo da consolidação de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual da Conscientização da Depressão Infanto-Juvenil, a ser realizada do dia 7 a 14 de outubro de cada ano. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. Relator deputado Alexandre Knoploch. Pendente de parecer da Comissão de Saúde. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada enfermeira Rejane. Deputada enfermeira Rejane. Deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Pareceres emitidos, com parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2817 de 2020, de autoria dos deputados Alexandre Knoploch, Dionísio Lins, Jorge Felipe Neto, Rodrigo Amorim e Valdo Ceasa, que dispõe sobre a vedação de qualquer alteração de localização e ou fachada das unidades da Ceasa, Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade, com abstenção do deputado Rosenberg Reis. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Cultura, de Obras Públicas, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle e da mesa diretora. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Leomar Coelho.
Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Obras Públicas, deputado Vandro Família. Deputado Vandro Família, deputado Max Lemos, deputado Gustavo Schmidt. Parecer, projeto de lei 2817, pela Comissão de Obras Públicas. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Senhor presidente, o parecer é favorável. Pela mesa diretora, deputado Samuel Malafaia. Está sem som, Malafaia. Deputado Samuel está sem som. Ah, e agora? Chegou? Melhorou muito. Muito obrigado, senhor presidente, demais colegas. Parecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão. O presidente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária em discussão única projeto de resolução 385/2020, de autoria do deputado Luiz Paulo, concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao desembargador federal Dr. Alcides Martins Ribeiro Filho. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação com abstenção do novo. Projeto de resolução 414/2020, de autoria do deputado André Correia, concede o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro a Alfredo Sirquis. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Declaração de voto. Antes, porém, da declaração de voto, há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia. Requer a inclusão na ordem do dia, projeto de lei 1951/2020, deputado Anderson Moraes. Vossas Excelências. Que aprovam. Aprovam. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1540/2019, Anderson Moraes. Os senhores que aprovam isso como estão aprovados. Com a declaração de voto do deputado Luiz Paulo. Muito rapidamente, senhor presidente. É justíssima a proposta que acabamos de aprovar, dando o título, pós-morte, de grande benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao político, porque foi vereador, secretário, deputado, presidente de partido do PV, né? E também companheiro de batalhas do deputado Carlos Mink, o nosso Alfredo Sirquis. Então, queria deixar só consignado o nosso louvor a esse que, ao longo da sua vida, primou, pelo menos, por 2 grandes princípios: a defesa do Estado democrático de direito e a sustentabilidade ambiental. Muito obrigado, presidente. Para declarar, presidente. Deputado Carlos Mink. Presidente, também na linha do Luiz Paulo, queria cumprimentar o deputado André Correia por essa propositura, votamos todos favoravelmente. Há pouco tempo eu também aprovei a medalha Tiradentes para Alfredo Sirquis, e a deputada Marta Rocha aprovou o nome do Sirquis a uma escola com princípios fundados na sustentabilidade. Não vou outra vez falar sobre o Sirquis, que eu me emociono sempre, daqui a pouco estou chorando aqui outra vez. Dizer que o Al Gore, né, que foi, em suma, uma das pessoas mais importantes no planeta sobre a questão do clima, criou o prêmio Alfredo Sirquis para personalidades do mundo todo que se destacam em medidas para combater as mudanças climáticas, e que a viúva do Sirquis, a Ana, ela está fazendo um livro que vai ser lançado agora no dia
8 de dezembro, quando o Sirquis faria 70 anos, e com fotos e comentários. Eu, naturalmente, estou mexendo aqui no meu baú, pegando as fotos do Alfredo, desde o colégio da aplicação até o exílio, o PV, e quando ele também, até recentemente, estava à frente do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Sei que é sempre um bom momento. Os surfistas lá da Prainha batizaram o nome do Sirquis. Eu pedi até para o Paulo Pinheiro, vereador do PSOL, fazer essa resolução. Ele fez, né? O Paulo Pinheiro foi meu companheiro aqui também, como deputado estadual, atualmente é vereador da bancada do PSOL, nosso companheiro, né? Médico, ativista, ele fez isso. Esses surfistas fizeram homenagem para o Alfredo. Eu também participei dessa luta, mas o Alfredo teve à frente em impedir que a Prainha fosse destruída pela especulação imobiliária. E os surfistas não esquecem dele e criaram lá um espaço comunitário Alfredo Sirquis na Prainha. Depois, na hora certa, vamos todos lá. Vou convidar quem quiser a ir lá para essa inauguração, para depois a gente dar um mergulho pós-Covid, para voltarmos a encontrar aqui a água salgada, de preferência despoluída. Viva o nosso eterno e querido companheiro Alfredo Sirquis. Parabéns, André Correia. Votamos todos favoravelmente. Eu arrumei, Luiz Paulo, aquela foto também que você está junto com o Sirquis, né, inaugurando o parque lá de Jacarepaguá. Muito bacana aquela. Naquela você está com barba preta ainda. Isso era o ano de 1990, 91. É verdade. Bem, um abraço a todos. Declaração de voto, presidente. Deputado Valdec Carneiro. Antes do deputado usar a palavra, quero agradecer a presença de todos. Beijos. Boa noite a todas e a todos. Queria me inscrever, presidente. Já, também, já. presidente. Também, presidente. Então, vamos lá. É o Luiz Paulo, presidente. Ferreirinha e Valdec. Eurico Júnior. Eurico Júnior. E agora, São Sebastião dos Ferreiros. Eurico Júnior. Boa tarde, Eurico Júnior. Vai lá, Valdec. Pois não. Tudo bem, professor? Saudar o deputado Eurico Júnior. Eu vou fazer aqui uma declaração de voto. Eu estou inscrito no expediente final, mas eu queria também... Deputado Valdec Carneiro, pois não? Declaração de voto, deputado Valdec Carneiro. Congelou a imagem? Presidente Capitão Paulo Teixeira. Deputado... Deputado Valdec Carneiro, pode dar continuidade à declaração de voto. Muito obrigado, presidente. Eu antes estava fazendo uma saudação ao deputado Eurico Júnior, que assumiu o seu mandato nessa semana, desejar sorte e sucesso no exercício das atividades do mandato como deputado estadual do Rio de Janeiro. E queria fazer uma declaração de voto cumprimentando o deputado André Correia por esta justa iniciativa de conceder o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro a Alfredo Sirquis. O Luiz Paulo e o Mink já me antecederam e o conheceram muito melhor do que eu, notadamente o Mink, mas ainda assim eu queria não só endossar as palavras dos meus antecessores aqui na tribuna, mas dizer que o Sirquis é de uma das mais importantes linhagens, por assim dizer, de lideranças e defensores do movimento ambientalista, não apenas do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Linhagem, aliás, a que pertence, de que faz parte o próprio Carlos Mink, que é uma referência inequívoca nessa pauta no Rio de Janeiro, o Axel Grael, Litz Vieira, enfim, vários personagens que têm idades próximas, inclusive, são de gerações próximas, né, que pautaram de maneira muito enfática para o Rio de Janeiro e para o Brasil
a agenda do meio ambiente, as preocupações com a sustentabilidade, antes mesmo que essa categoria, esse vocábulo, se afirmasse entre nós, a sustentabilidade. Portanto, fazer esse registro, além de registrar também o papel de Sirquis na resistência ao arbítrio, né, a sua obra, inclusive, Os Carbonários, né, é uma obra muito importante para nós entendermos a conjuntura da repressão, da ditadura civil-militar, do esforço de resistência de quem ficou, de quem se exilou. Portanto, fazer esse registro é importante, a memória, a trajetória, o legado, enfim, de Alfredo Sirquis, mais uma vez homenageado agora pela LERJ, já tinha sido pelo deputado Carlos Mink, com a medalha Tiradentes, a iniciativa da deputada Marta Rocha e agora a louvável e meritória iniciativa tomada pelo deputado André Corrêa. Viva Alfredo Sirquis, que inclusive tinha lançado recentemente, tinha feito publicar Os Descarbonários, uma nova obra em que ele faz, né, uma reflexão importante sobre esse período de 40 anos, desde a publicação do livro Os Carbonários. Então, meu registro, minha saudação, minhas homenagens à memória do Sirquis e meus cumprimentos ao autor da propositura, deputado André Corrêa. Presidente, só para declarar rapidamente. Deputado Renan Ferreirinha. Presidente, também só dando as boas-vindas aqui, não tive ontem vendo o deputado Eurico Júnior, muito bem-vindo ao nosso parlamento. Depois teremos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Presidente, quero aqui também declarar, já na mesma linha dos queridos deputados Luiz Paulo, meu companheiro líder Carlos Mink e Valdec, o nosso querido Alfredo Sirquis. Eu sou certamente o que conheci ele mais recentemente, mas nutria uma admiração muito grande e uma amizade muito forte, especialmente com o seu filho. Então, deixar um abraço aqui para o Guilherme, que também é um grande parceiro na luta, e que o Sirquis possa continuar nos abençoando e nos iluminando aí nas causas tão importantes em defesa do meio ambiente, da sustentabilidade e de um mundo mais fraterno. Então, justíssima homenagem, declarando meu voto favorável. Obrigado, presidente. Dando início ao nosso expediente final, sou o deputado estadual capitão Paulo Teixeira e passo agora a palavra ao nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Presidente, eu tinha solicitado declaração de voto também. Eurico Júnior. Deputado Luiz, o senhor concede mais um... Então, declaração de voto aí do deputado Eurico Júnior. Agradecer ao deputado Luiz Paulo por ter aberto essa oportunidade. Eu tive a honra de ser deputado federal com o nosso Alfredo Sirquis, na mesma legislatura. Participamos de diversas reuniões da bancada juntos. Foram 25 meses juntos ali na Câmara Federal ao Alfredo Sirquis, onde eu tive a oportunidade de ter aumentado a minha admiração por todo o trabalho, por todo o legado do Alfredo Sirquis. Eu sou da região que é Vassouras, Miguel Pereira, Paulo de Fronten, Patido Alferes e Mendes, onde ele escolheu para a sua mãe morar. A sua mãe mora em Engenheiro Paulo de Fronten, inclusive o acidente que o levou, ele estava vindo encontrar o seu filho aqui em Paulo de Fronten, junto com a sua mãe. Eu queria declarar também que sou favorável a esse título dado aí pelo nosso deputado André Corrêa, saudar o Mink, o professor Valdec, por todas as suas palavras em favor do Sirquis, ele que foi fundador do Partido Verde no Brasil, no estado do Rio, e deixou um grande legado, não só na área ambiental, mas também como ser humano. Muito obrigado, presidente. Dando, portanto, início ao nosso expediente final, sou o capitão Paulo Teixeira, passo agora a palavra ao nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Deputado... Senhor presidente, senhoras e senhores
deputados. Iniciando, senhor presidente, eu não sou capitão, recebi certificado de reservista de 3ª categoria. Vossa Excelência já, pelo Tive tempo... excesso de contingente. Era o que se dizia à época. Mas, como engenheiro, sou um profundo apreciador da matemática. E, por ser um profundo apreciador da matemática, tenho particular zelo pela geometria e pelos nossos teoremas, como tem o Eliomar Coelho. Imagine o Teorema de Pitágoras. Se nós fôssemos fazer exercícios para o 2º e 3º grau em algarismos romanos. Imagine em algarismo romano, deputado Valdec Carneiro, você elevar 68 ao quadrado. 68 em algarismo romano tem 6 dígitos, L, X, V, I maiúsculo. Em algarismo arábico tem 2 dígitos, 68, o meia dúzia e o 8. Então, a contribuição dos árabes à matemática foi tão forte que suplantou a nossa escrita toda numérica nos tempos atuais. Então, querendo só fazer essa lembrança ao nosso capitão Paulo, porque eu sou daqueles, capitão Paulo, que acho que o filósofo Lao Tse tinha razão quando lançou a sua obra O Caminho do Meio. E o caminho do meio não quer dizer o centro político, não. É que a verdade pode não estar nos extremos. A verdade pode estar no meio. E esta verdade não é a verdade com V maiúsculo, não. É a verdade, né? A verdade racional, né? Porque também se faz muita confusão quando se cita a Bíblia, né? Quando se fala na verdade. Então, eu queria deixar só essa reflexão, porque eu prefiro ser um seguidor de Lao Tse, nem ser negacionista, nem ser um extremista de ponta oposta ao negacionismo, mas a favor de todas as culturas, sem exceção. Hoje mesmo, lia no jornal O Globo, na parte de cultura, Eliomar Coelho, sobre o filme Bacurau e a nova perspectiva do Oscar em dar espaço às expressões culturais internacionais e abranger isso para sair do centrismo Estados Unidos, Europa. Tanto é que um dos filmes premiados no último Oscar foi Parasita, que saiu exatamente dessa lógica centrista que o Renan Ferreirinha conhece porque estudou lá nos Estados Unidos das Américas. Então, só para dizer que há espaço para todos, sem exceção, expressarem e valorizarem suas culturas. E a gente reconhecer que o processo cultural que hoje está a vigir na face da Terra não tem saída. Nasceu na África. E deputado Valdec sabe disso, porque é ali que está a origem da nossa civilização, né? Então, é só para a gente botar as coisas no seu devido lugar.
Mas não era esse o tema pelo qual eu me inscrevi. O tema que eu me inscrevi, senhor presidente, é que, recentemente, o Congresso Nacional aprovou o novo marco regulatório do gás. E a confusão está feita, porque invadiram a competência das agências reguladoras estaduais de legislar sobre a distribuição. Então, já vão ter ações de inconstitucionalidade sobre esse novo marco regulatório. Mas queria trazer à baila a questão do Estado do Rio de Janeiro. O nosso gás, que vem principalmente da bacia de Campos e de Santos, muito mais agora na bacia de Santos, principalmente na área do pré-sal, de tudo que é extraído dessa bacia, mais de 50%, quer dizer, mais do que é extraído, é reinjetado. Estamos deixando de faturar royalties, participações especiais e também desse gás de ser inserido no mercado. Até porque até falta de dutos, famoso Rota 1, Rota 2, até agora não estão concluídos. E nem tampouco Rota 3. E 2 dessas rotas estão voltadas aqui para o estado do Rio de Janeiro. E ontem fiquei profundamente abalado, deputado Renan Ferreirinha, porque o príncipe dos economistas liberais, o senhor Paulo Guedes, vem anunciando que o preço do gás poderia se diminuir. E já está rodando que a molécula do gás industrial subiu, a partir de 1º de novembro, subirá 31,5%. Não falei errado, não. 31,5%. Com isso, evidentemente, você vai afetar os preços de muitos produtos e também o próprio preço do gás a ser distribuído ao cidadão. Quiçá em 30%. E quiçá é sinônimo de talvez. É porque eu sou antigo, uso muito esse termo, gosto, né? Mas está ainda no nosso vocabulário. O deputado Valdeir Carneiro sabe disso, né? E quiçá o GNV possa subir 26%. Isto são reajustes inaceitáveis, deputado Renan Ferreirinha. Se a gente quer levantar a economia pós-pandemia, isso é um tiro no pé do consumidor. Essa é uma equação que a nossa agência reguladora não pode aceitar de jeito nenhum. E nós vamos nos rebelar contra isso. Já há algum tempo, apresentei um projeto de lei a essa casa proibindo que as tarifas aqui no estado do Rio de Janeiro fossem reajustadas acima da inflação em período da pandemia, que vai até 31 de dezembro de 2020, no mínimo. Hoje está fixado em 31 de dezembro de 2020. Então, nós não podemos achar que isso é normal. Eu quero ver como é que vão reagir, né, os segmentos econômicos desse estado e desse país em relação a esses anúncios que estão já rodando na internet. Então, queria chamar a atenção do Parlamento Fluminense, porque já comecei a receber impulsos sobre essa questão e o único instrumento que nós temos aqui é legislar e pressionar a agência para não acatar
despropósitos dessa grandeza naquilo que lhe for de sua competência. Então, também queria deixar esse alerta, e foi esse o objetivo da minha inscrição. Muito obrigado, senhor presidente. E viva também os algarismos arábicos. Indo-arábicos, para complementar. Todo prazer. Indos arábicos, eu fico ainda mais satisfeito. É isso aí, deputado. Concedo agora a palavra ao nobre deputado Ferreirinha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, capitão Paulo Teixeira, aqui conosco no expediente final. Deputado, senhor presidente, também, a parte tão importante da nossa sessão. Eu quero ser breve, presidente, mas eu me inscrevi, presidente, hoje para falar sobre um assunto muito importante que diz respeito a um processo de fiscalização e cobrança moral da nossa sociedade com o absurdo que está acontecendo, que é o fato do governador afastado Wilson Witzel continuar morando no Palácio Laranjeiras. Tecnicamente, presidente, o governador vai dizer que o STJ lhe permitiu continuar morando no Palácio Laranjeiras até que o processo de impeachment seja consumado pelo Tribunal Misto, que decidirá se ele será afastado, se será cassado o seu mandato ou não. Mas, moralmente falando, isso é um grande absurdo. Primeiro porque Witzel não está trabalhando efetivamente para o nosso Estado. Logo, não faz sentido que ele continue morando na sede oficial do governo do Rio de Janeiro para um governador que já gera diversas mordomias e diversas situações que nós já deveríamos questionar por si só. Um outro ponto é importante frisar que o governador afastado Wilson Witzel prometeu na sua campanha que não iria para o Laranjeiras. Ele disse isso e o que acabou acontecendo é que enganou milhões dos seus eleitores ao rapidamente mudar de ideia. Então você vê que, curiosamente agora, Witzel não quer largar as regalias do palácio que um dia ele prometeu nunca ocupar. Então, para isso, nós lançamos no parlamento um grupo de deputados, e isso está aberto para que todos possam aderir, a campanha Witzel Saia do Palácio. Uma campanha organizada de maneira suprapartidária, onde os deputados estão colocando a mesma foto, a mesma arte e o mesmo texto postados no mesmo momento, hoje, ao meio-dia, quando aconteceu, mas quem quiser também se somar nessa campanha, obviamente, fica em aberto para que nós possamos pressionar e mostrar que isso não é só uma incoerência que está sendo detectada por um mandato. Esse é um sentimento social que quer, de fato, que o Rio de Janeiro possa estar atento. O Rio de Janeiro que hoje está extremamente quebrado, endividado, uma situação financeira muito ruim, não faz sentido ter um governador afastado que não está trabalhando para o nosso Estado, morando no Palácio Laranjeiras, com toda a mordomia sendo paga com dinheiro público. Então aqui, presidente, é compartilhar mais sobre essa campanha que Vossa Excelência já aderiu também e lançamos juntos aí hoje, né, ao meio-dia, então que os outros deputados da Casa possam também saber disso, a gente dá sequência ao nosso trabalho de fiscalização, ao nosso trabalho de pressão, garantindo sempre o direito de defesa. Nós vivemos uma democracia, como um bom democrata, tenho a convicção de que a garantia de defesa precisa ser sempre respeitada, mas nós também precisamos respeitar o que a sociedade vem clamando, que é o melhor uso do dinheiro público, que a gente tenha mais transparência, é que a gente tenha economicidade entregando as políticas públicas de uma maneira adequada, e isso que o Witzel está fazendo, continuando morando no Palácio, não tem nada a ver com isso. Então fica aqui presente nossa contribuição e agradeço pela atenção. Forte abraço e um bom fim de semana a todos. Passo agora a palavra ao nobre deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, deputado capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu queria ver Vossa Excelência resolver uma equação do segundo grau com algarismos romanos, praticar esse exercício da sua área de especialidade, capitão Paulo Teixeira.
faço aqui essa brincadeira, essa provocação com Vossa Excelência. Mas, presidente, eu quero abordar 2 temas nesta minha intervenção no expediente final. Em primeiro lugar, o deputado Eliomar Coelho, durante a ordem do dia, fez uma questão de ordem muito importante. Acho que o áudio do deputado Eliomar estava com problemas e nem todos, talvez nem todos tenham acompanhado no detalhe o conteúdo da manifestação do deputado Eliomar, que fez referência aos editais que vêm sendo publicados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, editais que serão custeados, terão lastro financeiro nos recursos da Lei Aldir Blanc, essa lei importante, a Lei da Emergência Cultural, que teve no Estado do Rio de Janeiro importantes protagonistas, não apenas os movimentos sociais de cultura do nosso Estado tiveram um papel preponderante na formulação da lei, como a própria deputada Benedita da Silva como presidente da Comissão de Cultura da Câmara Federal, que foi a autora principal, ao lado de outros autores, deputados e deputadas, e a própria deputada Jandira Fegali, que relatou a matéria na Câmara Federal. Portanto, o Rio de Janeiro teve um protagonismo incontestável na formulação desta lei, que agora começa a produzir os seus efeitos, ou seja, através de editais públicos, disponibilizar recursos para que trabalhadores e trabalhadoras da cultura, retomem as suas atividades nas mais diferentes áreas das atividades culturais, lembrando aqui que esse setor foi um dos mais atingidos, um dos mais severamente atingidos, e tem sido ainda, pelas medidas necessárias de enfrentamento à Covid-19 e que passam por esse isolamento social que já se estende por cerca de 7 meses. É importante dizer também que, na relação com a Secretaria de Cultura do Estado, a LERJ, sobretudo através da Comissão de Cultura, presidida pelo deputado Eliomar, eu participo também ativamente, deputado Luiz Paulo, deputada Dani Monteiro, deputado Carlos Mink, nós temos feito uma agenda, eu diria, positiva de reuniões com a Secretaria de Cultura, com a secretária Daniele Barros, com o subsecretário Vitor Costa e com outros gestores desta equipe. Então, tem sido um diálogo positivo, de modo geral. Entretanto, surgiu uma questão, e foi este o objeto da questão de ordem do deputado Eliomar Coelho, que os editais que estão sendo publicados fazem exigências documentais que poderão limitar, se não impedir, que vários trabalhadores e trabalhadoras da cultura possam disputar os recursos através desses editais. Essas exigências documentais precisam ser relativizadas, tendo em vista que se trata de um conjunto de medidas emergenciais, que é a essência da Lei Aldir Blanc. É uma lei para garantir uma renda emergencial, um atendimento emergencial ao setor da cultura. Então, não dá para tratar esses editais como editais ordinários, que acontecem todos os anos, para os quais os trabalhadores e trabalhadoras da cultura já estão preparados, já estão documentados, já têm o seu dossiê organizado e atualizado. Não é o caso desses editais. Então, a gente compreende o papel do gestor, compreende que o gestor é pressionado por exigências da Procuradoria do Estado, enfim, é normal, mas é preciso que a gente tenha sensibilidade, leve em conta experiência de outros estados que estão publicando os seus editais e abrindo mão de certas exigências que não cabem, que não são cabíveis neste momento de emergência. Então, tem, portanto, precedentes em outros estados. Eu queria, portanto, fazer aqui este apelo, renovar este apelo. Eu entrei em contato também aqui agora, por WhatsApp, com o subsecretário Vitor Costa. Será necessário, possivelmente, produzir algumas erratas a esses editais, dispensando
alguns documentos exigidos, né, por eles, dispensando essas exigências e esses documentos. Mesmo que algumas exigências, alguns documentos, sejam apenas para a fase, digamos, de liquidação, não é apenas agora para a disputa do certame, ainda assim, dado o caráter emergencial, dada a situação difícil de perda de rendimentos, muitos ficaram, sem dúvida, inadimplentes, né? Muitos trabalhadores ficaram inadimplentes em função da perda total de rendimentos ao longo de 6, 7 meses. Então, todo esse contexto emergencial precisa ser levado em conta, aliás, em sintonia com o propósito da lei, que é garantir esta renda emergencial aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, pelo histórico recente do bom diálogo que nós temos mantido com a Secretaria de Cultura, eu não tenho dúvida que nós vamos encontrar uma solução. O Parlamento pode ajudar, já estamos fazendo essas manifestações aqui com o propósito de ajudar, mas é preciso que haja a publicação de correções, de erratas, como se diz, para que certas exigências sejam suprimidas. Do contrário, infelizmente, a Lei Aldir Blanc, no Rio de Janeiro, não produzirá para muita gente os efeitos que dela se espera. Então, aqui faço essa manifestação, que é o primeiro tema que gostaria de abordar nesse expediente final, endossando a questão de ordem feita pelo deputado Eliomar Coelho. Em segundo lugar, eu quero cumprimentar, e de maneira muito entusiasmada até, o prefeito Rodrigo Neves, pela publicação nesta semana do decreto número 13.771, que institui o Programa Municipal de Agroecologia Urbana de Niterói e dá outras providências. Considero um marco na política pública de fortalecimento da agroecologia em Niterói, da agricultura familiar, da produção de alimentos livre de agrotóxicos, livre de venenos, saudáveis, né? Esse decreto é muito importante porque, digamos, dá régua e compasso, organiza, né, a política pública municipal em Niterói neste setor. E é bom lembrar que não se trata de uma produção de autoria exclusiva do governo. Que bom que não é. O governo dialogou e vem dialogando com várias representações, vários coletivos representativos da agroecologia, da agricultura familiar, da economia popular em Niterói. Eu quero aqui citar, correndo até o risco de cometer a injustiça do esquecimento, mas citar aqui a Associação de Agricultores Biológicos, a BIO, citar a Associação Fluminense de Famílias Agroecológicas, a AFA, citar o Instituto Agroecológico de Niterói, citar o Fórum Municipal de Economia Solidária de Niterói, entre outros coletivos que se debruçaram ao longo de meses sobre o conteúdo desse instrumento legal, desse decreto. Eu quero ressaltar, por exemplo, que o decreto institui o Programa Municipal de Agroecologia Urbana, Niterói Agroecológico, é o seu nome de fantasia. O Niterói Agroecológico é o programa que é o guarda-chuva, que vai abarcar vários itens, várias iniciativas, várias ações de política pública neste setor. É um decreto cuidadoso. Cuida, por exemplo, de conceituar os sistemas de produção de base agroecológica, de conceituar os chamados processos de transição agroecológica, não esquece da produção agroecológica periurbana, né, que é muito importante mencionar, urbana e periurbana, busca fortalecer outro elemento muito importante, que até dialoga com leis que nós aprovamos na LERJ, leis de nossa autoria, busca instituir uma política de compras públicas municipais, promovendo a chamada economia circular, democratizando o acesso à alimentação adequada, saudável e sustentável. Portanto, é o poder público local que vai destinar recursos do seu orçamento para incentivar, digamos, a atividade econômica desse setor, comprando ele mesmo produtos derivados desta atividade. Quero ressaltar ainda que o programa buscará favorecer, facilitar e até assessorar os produtores artesanais e agricultores familiares quanto ao acesso, né, às políticas
do PRONAF, do Programa Nacional da Agricultura Familiar, orientar esses produtores sobre como melhor se organizar, como organizar a sua documentação, como disputar os recursos oriundos do PRONAF, inclusive a famigerada DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que muitas vezes é um empecilho concreto, objetivo, para que esses agricultores tenham acesso às iniciativas e aos mecanismos de fomento do PRONAF. Quero mencionar a participação de vários setores da administração pública municipal, assim como citei a sociedade civil, cito no plano governamental a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a Fundação Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Educação, que já trabalha na perspectiva da legislação federal da agricultura familiar, adquirindo pelo menos 30% dos insumos, dos gêneros da merenda escolar da agricultura familiar. E nesse momento aproveito para saudar a veterana, nossa decana, mas batalhadora, professora Ivone Albertino Rosa, que coordena a política de alimentação escolar no âmbito da Secretaria de Educação, da Fundação de Educação, e que ela mesma interagiu muito de perto com a sociedade civil para ajudar a formular esse decreto no tocante à questão da alimentação escolar. Então, assim, mencionar ainda, é importante mencionar que o programa também institui um selo de qualidade, um selo de identificação, um rótulo, um label que possa identificar a produção agroecológica de Niterói, é o chamado selo agroecológico de Niterói. O SAM, né, também vai propor a Semana Municipal de Agroecologia Urbana, o Circuito de Feiras Municipais de Agroecologia Urbana, também em sintonia com a nossa legislação estadual. Nós somos autores da lei que instituiu o circuito na esfera estadual, a Conferência Municipal de Agroecologia Urbana, que vai permitir que, de tempos em tempos, essa política pública seja atualizada, seja ajustada, seja aprimorada. Portanto, é um instrumento completo de política pública, o Programa Nacional de Hortas Urbanas, o NIT-Hortas, né, que pode, inclusive, interagir, já adianto aqui, estimulando que as escolas municipais, que já têm por conta própria uma atividade, uma ação ligada aos seus respectivos projetos político-pedagógicos de elaboração, de preparação, de confecção, enfim, de hortas escolares, e vai poder dialogar, portanto, mais de perto com esse item desta política pública, o próprio serviço de emissão da DAP, como já mencionei aqui. Então, eu considero um grande avanço, considero uma conquista do movimento agroecológico em Niterói, uma conquista da agricultura familiar, estimulando o uso sustentável dos recursos naturais, a recuperação, a conservação e a promoção de solos nascentes, da biodiversidade, enfim, e florestas, das unidades de conservação de Niterói, enfim, uso de composteiras, minhocários, biodigestores, que são digamos, dispositivos necessários a esse tipo de produção, a implantação de pavimentação com concreto drenante, sempre que isso for possível, ou seja, uma série de iniciativas que produzem uma interface entre a educação, o meio ambiente, a saúde, né, o desenvolvimento econômico e, sobretudo, valorizando isso que já vai se tornando uma marca, uma boa tradição em Niterói, que é a boa tradição do movimento agroecológico, e, ao mesmo tempo, caminhando para a necessária reabertura das feiras, né, com cuidado, observando-se ainda os riscos que estão postos em relação à Covid-19. Aliás, tivemos a primeira notícia, faço aqui uma digressão, deputado Capitão Paulo Teixeira. A imprensa divulgou hoje uma primeira suspeita de caso de Covid de um estudante do Colégio Santo Inácio, que já decidiu suspender as aulas presenciais logo depois da liberação dessas aulas presenciais, o que eu considero ainda um risco, considero ainda temerário diante da falta de controle da curva epidemiológica no estado do Rio de Janeiro. Portanto, faço aqui essa menção para saudar a Prefeitura de Niterói, saudar o prefeito Rodrigo Neves, saudar quem esteve no governo por muito tempo, batalhando por esse decreto, não está mais no governo agora, foi secretário de Planejamento e ajudou e atuou muito de perto nesse debate,
me refiro ao ex-secretário Axel Grael e ao movimento social da agroecologia, ao movimento social da economia solidária, da economia popular, que hoje celebram, comemoram este marco importante. Tem que ser daí para frente. É um instrumento perfeito? Claro que não, nenhum é perfeito, mas é um instrumento amplo, é um instrumento qualificado, é um instrumento abrangente, é um instrumento que certamente permite que, a partir dele, a gente possa avançar mais e consolidar a política pública e a própria produção agroecológica como marcas e diferenciais, mais um, né, do município de Niterói. Portanto, saúdo a edição do decreto que institui o Programa Municipal de Agroecologia Urbana, o Niterói Agroecológico, no município de Niterói, como já disse, saudando, portanto, todos os personagens, os protagonistas da sociedade civil, do poder público municipal, diretamente implicados, e é uma saudação também à própria Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa da Economia Popular Solidária, que vem debatendo esse tema há muito tempo e dialogou muito ao longo dos últimos 2 anos com esses setores que eu citei, seja do governo, seja da sociedade civil. Eu considero também que a Assembleia Legislativa, em especial através da Frente Parlamentar da Economia Popular Solidária, da Frente Parlamentar mais recentemente criada da Agroecologia, podem se considerar também vitoriosas, e eu espero que esta iniciativa em Niterói repercuta em outros municípios, e cada vez mais a gente assista à edição e à implementação de políticas municipais efetivas de fomento, estímulo à agroecologia. Muito obrigado, senhor presidente. Era a manifestação que eu queria fazer, né, neste expediente final. Passo agora a palavra ao nobre deputado Eurico Júnior. Presidente, eu me inscrevi no início. Está inscrito aí? Sim, então passo agora a palavra ao nobre deputado Eliomar Coelho. Não, pode ir, mas eu só quero dizer que eu me inscrevi no início mesmo. Tá, pode passar a palavra para o deputado Eurico Júnior, não tem nenhum problema. Deputado Eurico Júnior parece não estar online. Então, eu concedo a palavra ao nobre deputado Eliomar Coelho e depois, se ele voltar, eu repasso a palavra ao deputado Eurico Júnior. Com a palavra... Presidente, só para me inscrever aí, presidente, por favor. Então, após o deputado Eliomar Coelho, deputado André Correia. Obrigado, presidente. Senhor presidente, dos trabalhos desta sessão, expediente final, deputado capitão Paulo Teixeira. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados, funcionários, e companheiras que ocupam aí as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pelas redes sociais e que nos acompanham, né, pela TV, via internet. Eu quero trabalhar um pouco esta minha intervenção primeira no expediente de discussão de projeto, quando, num parecer meu, eu falei a respeito dos tais que estão sendo tratados e emitidos pela Secretaria Estadual de Educação e Economia Criativa, tem trazido insatisfação a vários segmentos de pessoas que trabalham exatamente com a cultura. O que eu sempre, os fazedores de cultura. Né? Se nós, e aí acontece, é porque é um dinheiro, recursos vindos do governo, que tem uma destinação específica e um objetivo também específico, bem definido. Emergencial. Emergencial. Então, o que acontece? Mas, de repente, os recursos vão chegar, diante das dificuldades de você ter acesso à obtenção desses recursos,
não vai ser posto no tempo hábil e o dinheiro será devolvido. Então, isto é o que eu acho que não deva acontecer de forma alguma. A lei Aldir Blanc, ela é muito clara. A lei emergencial de socorro, toda, incisos 1, 2 e 3. No inciso 1 e 3, especificamente da renda emergencial e editais, que fica sob a responsabilidade, a administração destes itens do Estado, responsabilidade do Estado. Já o item 3, que trata dos subsídios às culturais e editais, fica sob responsabilidade dos municípios. Então, o que acontece? Quer dizer, na medida que os recursos são colocados à disposição tanto do Estado como dos municípios, ao mesmo tempo, acompanha a determinação que a forma como serão distribuídos esses recursos trabalhado por uma regulamentação feita pelo Estado e pelo município, ou seja, pelos estados e pelos municípios. Cada estado regulamenta da forma como entende e quer que o dinheiro seja realmente aplicado. Mas o que tem acontecido é que, às vezes, na regulamentação, talvez um zelo exagerado termina por não facilitar, muito pelo contrário, dificultar o recebimento desses recursos por quem dá direito. E aí é onde a gente, por exemplo, São Paulo tem uma regulamentação simples, tem uma regulamentação que realmente cria facilidade para chegar àqueles de cultura que estão passando fome. É uma ação de penúria total. Tem que se ver isso. Não? Minas Gerais também tem uma regulamentação simples, mais simplificada. E quando chega no Rio de Janeiro, então é isso que eu digo, talvez o citado de forma exagerada tem contribuído exatamente para esse tipo de situação. E o que nós temos recebido como informação é de que quase que isto tem acontecido por conta de intervenção sobre este assunto da Secretaria de Fazenda e bem da Procuradoria-Geral do Estado, que tenta exatamente pautar como que esses recursos devam ser distribuídos. Quando tem que ser o contrário. A Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, que deverá pautar exatamente esta situação, este trabalho a ser desenvolvido no âmbito desta secretaria, né, para ser discutido também pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Fazenda, que irão participar no sentido de facilitar, no sentido de fazer com que o benefício chegue exatamente a quem se destina, que são os fazedores de cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, estou fazendo essa intervenção
para, ao mesmo tempo, trazer a situação à forma indevida como está com as exigências tanto da Procuradoria-Geral do Estado, como também Secretaria de Fazenda. Eu sempre falei e continuo falando que o meu trabalho, sempre, a minha dedicação, será sempre no sentido de tentar colocar a política pública da cultura no mesmo patamar da política pública da educação, no mesmo patamar também da política pública da ciência e tecnologia. Mas parece que os governantes não têm entendido, apesar de existir até um certo não querer ver a importância de vitalidade econômica que é contribuída à existência dela exatamente pela participação da cultura. A cultura, há muito tempo, já foi colocado como informação que para cada R$1 investido pelo poder público na colocação em prática da política da cultura, política pública da cultura, há uma devolução de 1,59. Ou seja, também tem o viés ético que deva ser não compreendido como valorizado. Bom, eu quero adiantar o seguinte, é que tanto a Procuradoria-Geral do Estado como a Secretaria de Fazenda têm o entendimento de que os editais que estão sendo elaborados no âmbito da Secretaria de Cultura deva ter o caráter de fomento, e não se trata disso. É muito... Aliás, na intervenção feita pelo deputado Valneiro, também esclareceu isso daí. Quer dizer, trata-se esses recursos, a destinação deles, caráter emergencial. E, portanto, tem que facilitar tudo o que for possível no sentido de fazer chegar esses recursos a quem está realmente precisando, necessitando. Não é fomento, fomento é outra coisa. Isso realmente exige toda uma papelada a ser preenchida, um volume grande de informações a ser dados para que haja os esclarecimentos necessários e a coisa seja bem transparente, mas não é o caso da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, os cursos serão destinados para os fazedores de cultura do Estado de Janeiro, que estão necessitados e em estado de penúria suas vidas, e tem que ter caráter emergencial. O título da lei é Lei Emergencial Aldir Blanc. É isso que tanto a Secretaria de Fazenda como a Procuradoria-Geral do Estado tem que compreender, entender, fazer aquilo que tem que ser feito. Sua obrigação é trabalhar em relação à Lei Aldir Blanc no sentido de fazer chegar aos fazedores de cultura do Estado do Rio de Janeiro os recursos que estão sendo lhes destinados. Então, era essa a intervenção que eu gostaria de fazer, deixando muito claro, né, essa nossa posição, e que vem voltaremos a tratar, e vou entrar como presidente da Comissão de Cultura da LERJ, vou entrar em contato com a secretária de Cultura, que até agora tem tido conosco
uma relação muito boa, uma relação civilizada, uma relação institucional voltada exatamente para o avanço e engrandecimento da cultura, da política pública da cultura do Estado do Rio de Janeiro. Eram essas, senhor presidente, as considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Concedo agora a palavra ao nobre deputado André Correia. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Boa tarde, presidente. Saudar aqui o presidente e os demais colegas que estão ainda participando dos debates. Presidente, é muito rápido, é só para fazer um registro, tive problema com a internet, para fazer um registro e agradecer a todos os colegas deputados, todos os 70 deputados, agradecer a Vossa Excelência pela aprovação do projeto hoje que concedeu o título de cidadão benemérito para o querido amigo Alfredo Sirquis. Alfredo foi sempre uma referência para mim, desde o início da minha vida pública, né? Meu primeiro mandato pelo Partido Verde, né? Onde estive junto com Alfredo ao longo desse tempo, né? O conheci em 1986 e é uma pessoa realmente extremamente... Foi uma pessoa e é uma pessoa, porque, né, está em outro plano, né? E eu acredito que a nossa vida é um processo permanente e eu tenho certeza que o Alfredo deixou aí um legado incomensurável, né? Um respeito internacional, talvez seja a personalidade brasileira com mais reconhecimento externo, né? Participou intensamente das diversos eventos, diversas discussões de políticas públicas mundiais e no nosso Estado, sobretudo ligado à questão das mudanças climáticas, né? Na ECO 92, né? E eu tive a oportunidade, ao longo de 14 anos, de conviver com o Alfredo Sirquis no Partido Verde, então é uma singela homenagem, né? E em Brasília também, o deputado federal Luiz Antônio Correia, né, apresentou um projeto que estamos trabalhando para que seja aprovado, denominando, né, o Parque Nacional da Tijuca, né, de Parque Florestal Alfredo Sirquis, né? Como todos sabem, o Alfredo um dos diversos legados do Alfredo Sirquis foi a potencialização do mutirão de reflorestamento quando secretário municipal de meio ambiente, né? Vários recantos do Rio de Janeiro foram objeto desse reflorestamento, mais de 1 milhão de árvores plantadas e, como a maioria aí sabe, né, ou para quem não sabe, né, o Parque Nacional da Tijuca é uma floresta plantada por Dom Pedro II, né, ali fazenda, cafezal, e então acho que é extremamente justo e tenho certeza que a população do Rio de Janeiro ficará feliz com a aprovação também no Congresso Nacional da nova denominação do Parque Nacional da Tijuca para Parque Florestal Alfredo Sirquis. Presidente, obrigado, era o que eu tinha a registrar e Deus continue abençoando a todos aí. Um abraço. Não tendo mais orador inscrito, a presidência encerra o expediente final. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.